Olá a todos! Vamos falar hoje sobre análise combinatória mais um pouco desse grande conteúdo de matemática. Vamos lá, vamos agora! Trago hoje para vocês um mapa mental falando aí desse grande tópico, falando aí sobre o cálculo das possibilidades, das combinações. Vamos nessa? Bom, vamos começar falando sobre o princípio fundamental de contagem, que representa uma multiplicação direta, um conteúdo muito simples, um tópico muito fácil de ser resolvido, tá? Por exemplo, eu tenho 3 blusas e 4 shorts. De quantas maneiras diferentes eu posso me vestir? 3 vezes 4, 12. Bem tranquilo e bem fácil. Temos também a permutação sem repetição. A formulazinha P de n igual a n fatorial. N é um número natural qualquer, maior que 2. A gente já sabe disso, né? Maior ou igual a 2. E temos os casos especiais, 0 fatorial e 1 fatorial, tá? Vamos lembrar também da permutação com repetição, em que, na permutação com repetição, a gente divide pelos elementos repetidos. Por exemplo, a palavra casa possui 4 letras, então 4 fatorial. E o A se repete 2 vezes, então 4 fatorial dividido por 2 fatorial. E temos aí a dica, ó. A dica em permutação é formar anagramas. Então, a ideia de permutação está muito ligada a formar anagramas. Anagramas são as trocas das letras na palavra, ok? E essas letras podem ocupar aí qualquer espaço da palavra, dependendo da regra. A gente fala também sobre arranjo, e já tem lá, ó, importante lembrar que a ordem importa, ok? A gente fala de arranjo e liga diretamente à ideia de pódios, à ideia de colocação, primeiro, segundo, terceiro. Então, tem muito a ver aí com arranjo sem repetição. A formulazinha de arranjo para n elementos agrupados de P a P, n fatorial dividido por n menos P, ok? Então, eu poderia dizer o seguinte, distribuir os prêmios de melhor jogador do campeonato para o primeiro, segundo e terceiro melhores. E a gente tivesse 10 concorrentes. Aí seria 10 vezes 9 vezes 8, ok? 3 espaços, uma multiplicação regressiva. 10 de escolher 1 sobra 9, 9 escolher 1 sobra 8. Ligando aí a ideia de arranjo sem repetição, agora arranjo com repetição, beleza? Em que a gente tem a formulazinha aí de n elementos tomados de P a P, é n elevado a P, ok? Então, para arranjo com repetição, a gente eleva aquele valor a o número de agrupamentos. Então, eu poderia dizer aqui um exemplo bem tranquilo. Sobre as placas antigas de carro, poderiam-se escolher até 26 letras 4 vezes, né? Isso, 3 vezes que digo, perdão. Então, seria 26 elevado à terceira. E os algarismos? 4 algarismos. Então, a gente poderia fazer 10, porque são 10 algarismos, elevado à quarta. 26 à terceira, vezes 10 à quarta. Seria uma ideia de arranjo com repetição. Ou então, o código Morse. Por exemplo, no código Morse, pode-se usar traço ou ponto. Então, aí dá uma repetição de 2, ok, na base, e dependendo da quantidade de repetições, a gente elevaria a esse expoente. Nós temos ainda o tópico de combinação. A combinação sem repetição ou sem elementos repetidos já tem a dica, formar grupos, comissões. Geralmente, na ideia de combinação, os elementos eles têm a mesma missão, a mesma tarefa, o mesmo objetivo. Exemplo, se eu quiser escolher 10 estudantes em um grupo de 20 estudantes, e esses 10 estudantes tenham a mesma tarefa, então, aí seria montar uma comissão, um grupo. Seria a ideia de
combinação. Agora, se eu dissesse assim, desses 10 estudantes escolhidos, eles terão tarefas diferentes. O primeiro a ser escolhido vai ter uma tarefa, o segundo outra tarefa, e assim sucessivamente. Então, eu estaria falando de arranjo. Mas toda vez que for formar grupo, comissão, aí nós temos a ideia de combinação, em que a ordem não importa. Entradas em um salão de festas, as entradas elas têm a mesma função. Então, seria a ideia de combinação. E para fechar o nosso vídeo rápido, a combinação com repetição, tá aí a fórmula. A gente também chama de combinação completa, ok? É uma formulazinha um pouco mais complicada, mais difícil de se trabalhar, mas a gente também tem a ideia aí de combinação com repetição. Então, são os principais: permutação, arranjo e combinação, com ou sem repetição, e o princípio fundamental de contagem, que é geralmente visto no ensino fundamental. Falando mais um pouco sobre a combinação com repetição, eu poderia dizer o seguinte: eu tenho 6 carros numa empresa, numa fábrica, para serem pintados com cores, 3 cores diferentes. E aí, de quantas maneiras diferentes eu poderia pintar esses carros? Então, poderia ser 5 com uma cor, 1 com outra cor e nenhum com a terceira, ou 4 com a primeira, 2 com a segunda e nenhum com a terceira. Então, as combinações aí seriam variadas, a gente usaria a ideia de combinação com repetição, tá? Essas são as ideias principais de análise combinatória. Obviamente que aqui a gente tem as fórmulas, mas o seu raciocínio ele é fundamental para a interpretação, a leitura e o desenvolver da resolução, ok? E é isso, um vídeo curto, a gente fica por aqui, me siga aí nas redes sociais, um abraço e até a próxima!